Vamos lá, gente, mais uma live animadinha antes. Só pra gente entrar no clima e dando uma acordada e esperar a Bru chegar. Vamos lá, musiquinha aí mais animada. Boa noite a todos. Vamos começar a nossa live. Esperar a Bru chegar aqui pra gente já falar sobre tudo. Agora o refrão. Gente, essa música pegou tanto no passado, né? No BBB, a música da mamãe. Vamos lá. Bom, gente, dá uma pausinha aqui do nosso refrão. Mas para dar boa noite a todos que estão aqui, já já o pessoal vai entrando, o Instagram vai avisando todo mundo que estamos ao vivo pra gente conversar hoje, como prometido, sobre a residência lá no Centrinho, na USP em Bauru, de saúde auditiva. Então, eu fiz a residência, já faz aí um tempo, nem parece que faz tanto tempo, em 2014, então eu me formei em 2013, em 2014 eu já fiz a residência e finalizei em 2016. E a Bruna, que é do Instagram Dupla Especialista, que inclusive antes era dupla residente, né, porque as duas estavam na residência, também fez aí a residência em saúde auditiva lá no Centrinho e ela finalizou este ano. Então a gente vai conversar, a nossa intenção é a gente conversar e passar para vocês as nossas vivências, né, as minhas, claro, e as dela também, mas também como foi o processo seletivo, o que mudou, como que tem sido atualmente esse processo, tá? Em relação à prova, em relação ao que precisa ter no currículo e também a rotina dentro do hospital. Então a gente vai passar informações de como foi pra mim, como foi pra ela e vamos vendo as diferenças em cada uma. Deixa eu chamar ela aqui pra gente já começar esse papo super importante. Enviar. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque eu tô sem o fone que eu coloquei. Oi, Bru! Boa noite! Lê, me conta, meu áudio tá bom ou ele tá abafado? Não, pra mim tá bom. Eu tava perguntando do meu também pro pessoal, porque eu tô sem o fone com o microfoninho por causa do carregador. Tá ótimo bom também. Então, beleza. Boa Então, noite! Fiquei muito feliz com o seu convite. Muito obrigada. Que bom. Eu que fiquei muito feliz de você ter aceitado, sério, porque esse é um tema tão importante, né? Assim, o meu Instagram nem é tão específico de residência e vem muita dúvida. Eu imagino de vocês, né? Que até pouco tempo atrás era dupla residente, né? Nossa, dúvida todo dia, Lê. Inclusive hoje também já respondi uma galera que estava com muita dúvida em relação à residência. A gente manda como que é o edital, como que são as provas, o que costuma cair. Então, mesmo que a gente mudou o nome, o nosso trabalho de dupla residente ainda continua. Continua, claro. Não, eu também estava comentando com o pessoal agora. Eu terminei em 2016, mas assim, tô aqui tentando responder, sabe? Falando um pouco como que foi lá pra mim. Porque, gente, é muito importante. Eu vejo que o pessoal realmente tem esse sonho, né, de fazer a residência. Então, a gente está sempre tentando responder. Não importa o tempo que passa que a gente já se formou, a gente tenta responder, né, Bru? Bem isso, assim, né? Sim, e o legal da residência é que apesar do tempo passar muito rápido, eu estava fazendo as contas e eu acho que você era R2 das minhas R2. Porque eu entrei em 2019. Que ano você saiu? Talvez, porque ó, eu terminei mesmo em março de 2016. Então. Ah, tá. Você acho terminou em 2016. Então, não. Acho que não, Mas às vezes rola o pessoal falar, quem falou foi o Carlos, o Fono Residente, falou outro dia que eu peguei um prontuário de um caso que você atendeu, tava lá o carimbo, ele mandou a foto, eu falei, nossa, que saudade. Acaba rodando, sabe? A gente acaba tendo essa conexão após anos, assim, no mesmo prontuário. Sim, a gente vai passando lá aqueles pacientes que fazem terapia há muitos anos, a gente vai olhando o nome das fonoaudiólogas, procura no Instagram, encontra uma galera por aí. É bem isso mesmo. Bom, Bru, vamos começar então, né? Como eu falei, a nossa intenção é falar da residência, das nossas experiências, mas também ir falando aqui pro pessoal o que mudou, né, em relação ao processo seletivo, a rotina.
Então, para começar, apesar da maioria aqui com certeza já conhecer você, vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho, né, realmente da sua carreira como um todo, essa decisão aí para residência, como que foi? Lê, primeiramente, mais uma vez eu gostaria de salientar que é um prazer estar aqui. Desde o dia que eu conheci o seu perfil, eu admiro muito o seu trabalho. Obrigada. E contando um pouquinho da minha história. Desde a graduação, eu tive um contato muito íntimo com a audiologia. Eu fiz pesquisa em processamento auditivo, uma pesquisa densa que começou no meu segundo ano. Em seguida, eu fui monitora de audiologia clínica. E aí, meu amor por essa área não parou de crescer. Eu resolvi prestar residência em saúde auditiva, estudei bastante, consegui passar. E lá dentro da residência, eu descobri o meu amor pela área de AASE, que hoje em dia é a minha favorita. Então, meu percurso foi mais ou menos esse. Dentro dessa história, fui fazendo outros cursos por fora, na área de audiologia, para cada vez mais a gente conseguir levar o melhor para os nossos pacientes. Sim, sempre esse é o foco, né? A Carol já zoando você, ó. O apelido dela era Deusa da Áudio. Nossa, eu não acredito, porque desde a faculdade na áudio. E, Bru, onde que você se formou? Eu me formei na USP Ribeirão Preto, no ano de 2000. A formatura em si foi em 2019, né? E já entrei na residência em 2019 mesmo, pela USP Bauru. Lá no Hospital de Reabilitação das Anomalias Craniofaciais, falando caso alguém aqui ainda não saiba, né? Porque existem outras residências de saúde auditiva, mas foi lá na USP Bauru. Ah, legal. Bom, então você já percorreu o caminho da áudio, assim, meio que desde sempre, né? Eu até comentei na última live que eu fiz com as meninas sobre pós-graduação, que para mim não. Eu trilhei um caminho aí um pouquinho na voz, na disfagia e desviei a residência que me desviou para áudio. Eu tentei os processos seletivos de residência no geral, né, multiprofissionais, que o foco acaba sendo um pouco mais disfagia e MO, mas saúde auditiva foi só no centrinho. E foi o único que eu passei, então eu encarei como um sinal dos deuses, assim, sabe? Vai para áudio. E foi o que aconteceu e tô desde então. E são áreas tão diferentes, e que legal que você se encontrou e que deu tudo certo. Eu e a Carol, a gente até comentou isso em uma live passada, que de início as residências que nós prestamos, lá no início da graduação, não era exatamente aquilo que a gente queria. Mas parece que o caminho vai se construindo de uma forma muito correta, indicando aquilo que é o nosso destino, né? Totalmente, assim, sabe? Eu já gostava muito de áudio, sabe? Mas eu comentei na última live isso, né? Que eu acabei fazendo disfagia. O projeto já estava um pouco mais pronto, já estava fazendo a disciplina, enfim, a coisa andou um pouco para isso, mas eu gostava muito de áudio. E aí, depois que eu entrei na residência, eu falei, gente, é isso agora, meio que foi a definição para mim. E, nossa, me apaixonei, né? Você sabe como a gente acaba se apaixonando mesmo durante a residência, né? Muito, ainda mais lá no centrinho. Então, até já apareceu uma perguntinha aqui da Dani, perguntando para você quais são os diferenciais que você vê lá no centrinho, né? Você falou que prestou em outros lugares, veio de Ribeirão. Então, o que que te fez, assim, decidir tanto pela residência, né, como especialização, que é uma coisa mais prática, e também pelo centrinho? O que que te deu, assim, para essa decisão? Dani e Lê, eu sempre considerei o Centrinho um hospital de referência, né? Não só considerei, como via isso em manchetes, em notícias. E lá na USP Ribeirão, a gente ouvia falar muito, principalmente nas aulas de MO. Nossa! E eu sempre, a professora falava sobre Centrinho e eu ficava idealizando, eu achava o máximo. E aí, quando surgiu a oportunidade de prestar uma residência lá, num lugar que é referência, em reabilitação auditiva, em reabilitação de anomalias craniofaciais, eu agarrei essa oportunidade, porque você ter uma especialização em um centro de referência nacional e até mesmo mundial é um diferencial muito grande. Sim, com certeza. Não, eu também, né? O centrinho, querendo ou não, a gente acaba vendo muito as profissionais mesmo, por exemplo, às vezes até em artigos científicos. Então, a gente se depara com artigos que, de repente, a gente vai ver o currículo, né, da autora e a gente vê que, de repente, é de Bauru, é do centrinho. E lá, claro, como eu já sou da casa, assim, né, me formei lá em Bauru, a gente tinha aula já, né, com as fonoaudiólogas do centrinho, a gente conhecia lá. Eu lembro que a gente, no quarto ano, nós fizemos uma
disciplina que era mais de craniofaciais mesmo. Então, nossa, foi uma coisa que a gente ficou assim muito encantada. E numa dessas a gente percebe e sente o peso, né, do hospital, do pessoal que trabalha lá e de quanto isso realmente contribui para o seu currículo, para a sua formação mesmo. Não só o currículo de papel, mas para a sua formação. Né? Então, até entrando um pouquinho mais assim nesse assunto, Bruno, que foi abordado, né, na nossa residência de saúde auditiva, eu lembro que eu fui selecionada porque lá, pessoal, para quem não sabe, a gente tem realmente as divisões dos setores. Então, no caso, quando eu entrei, eu fiquei mais na parte do pré-cirúrgico, eu fiquei lá no CPA, né, que é o Centro de Pesquisas Audiológicas, para quem não sabe. Então, lá dentro do CPA, eu fiquei no pré-implante, que é um pouco mais a parte do diagnóstico, de adaptação de aparelho auditivo, no meu primeiro ano. E no segundo ano, eu fiz a roda em outros setores. Então, aí eu passei pelo otoneuro, passei pelo implante, né, programação e tudo mais. Como que foi para você, Bru? Ainda é dessa forma? Mudou alguma coisa em relação a essa roda, em relação aos setores? Como que tá? Lê, mudou muita coisa ali. Passou por mudanças boas, para tentar fazer com que todos os alunos passassem pelo setor de implante. Eles modificaram o nome, agora não é mais CPA, é SIC, Setor de Implante Coclear. Mudou totalmente. Quando eu entrei, que eles estavam passando por esse processo. Aí falava, lá no CPA. E vinha alguém e falava, não, agora é SIC. A gente foi engramando. Porque é difícil, né, tirar do vocabulário. Nossa, mas aí o pessoal foi acostumando. E o que mudou foi o seguinte. Pelo que eu me lembro, a turma anterior à minha passava 1 ano no implante coclear. Ou no pré-cirúrgico ou no pós. Algo assim, para ter um contato maior com essa área. No entanto, algumas outras pessoas acabavam não passando. Então, ali passou por um processo dos alunos fazerem uma solicitação para que todo mundo passasse um tempo igual. Então, foi isso que mudou. Hoje em dia, são 6 meses no setor de implante coclear, na parte de programação, para todo mundo conseguir ter esse contato. Então, é uma das principais mudanças. Mas, do restante, não mudou nada. Tem uma outra coisa que mudou também, em relação à reabilitação auditiva terapia. Eu ouvi dizer que, anteriormente, tinham as pessoas que ficavam fixas lá, uns 2 anos. E agora não tem mais isso. Você entra e você fica 1 ano como R1 ou 1 ano como R2, mas não passa mais os 2 anos lá. Então, eu acredito que foram as principais mudanças ali dentro, Lê. Sim, eu lembro que isso, né, que você está falando, porque antes, eu acho que eu fui a segunda turma de residência mesmo, porque antes era aprimoramento. Inclusive, acho que era ou eu não lembro se eram 2 anos, eu acho que era 1 ano só. E aí, não, mentira, eram 2 anos sim, que era o aprimoramento e era nesse esquema que você estava falando. A pessoa ficava o tempo todo, a reabilitação auditiva, né, a parte de terapia era obrigatória o período do curso inteiro e o restante o pessoal ia rodando. Aí na residência, como eu entrei já nessa segunda turma, já era diferente. Então eu também fiz isso de ficar 1 ano. Quando eu fui R1, na verdade, eu fiquei só no CPA, que agora é SIC, né? Na parte do pré-implante, do diagnóstico, adaptação de prótese, enfim, e os testes, né, para pré-avaliação ao implante. Fiquei 1 ano lá, e aí no segundo ano eu fiz a roda, só que eram 3 meses em cada setor. Então, por exemplo, eu ficava 3 meses no implante, 3 meses no autoneuro, 3 meses no BERA, na DSA, né, que é a Divisão de Saúde Auditiva, não sei se permanece a mesma coisa. Ainda é DSA. Sim, e aí foi isso. E eu lembro, né, isso que você falou, do pessoal realmente questionar e querer ficar mais tempo em outros setores, era porque nem sempre o pessoal ficava exatamente onde eles queriam. Eu ainda acabei dando um pouco de sorte, porque eu gosto muito da parte do diagnóstico, inclusive foi onde eu me encontrei para eletrofisiologia, foi nisso também. Mas muita gente queria ficar no implante o tempo todo e acabou caindo no diagnóstico. Então, eu acabou rolando um pouco isso. Poxa, eu vou ficar 3 meses no implante, na programação. A gente sabe que é muito pouco, sabe? Ainda mais agora estando aqui no Fellow, que é programação, assim, 100%, eu vejo que realmente é pouco tempo. Inclusive, eu quis fazer o Fellow porque eu tive pouca programação na residência. Então, talvez na minha época essa fosse uma falha, né? Um pouco realmente aí no aprendizado, mas que pelo jeito já solucionou, já mudou, né?
Então, Lê, em relação a isso, não. A gente continua com essa falha. Por exemplo, eu nunca Ah, fiz uma programação de implante coclear. Também tenho vontade de fazer entendi. talvez um fellow ou um aprimoramento nessa área, porque acabou Uhum. que eu não tive contato. Um Tá. grande diferencial foi a pandemia, né? Então, já era um tempo curto, aí entrou a pandemia, reduziu o número de pacientes, os Uhum. pacientes que vinham tinham que ser atendidos com maior rapidez, então acabou que eu perdi essa parte. Foi um momento um pouco triste. Mas Imagina. acredito assim que com o passar dessa pandemia as coisas vão se normalizando e as pessoas vão conseguir voltar a tirar proveito dessa situação de ensino. Sim, sim. Mas de restante é bem parecido hoje em dia com o que você falou. A gente Uhum. consegue passar por diversos setores, pegar ali uma certa experiência. Uhum. Eu, por exemplo, fiquei 2 anos no diagnóstico e no AASE. Só que Uhum. foram 2 anos meio período, compartilhando com reabilitação auditiva, com implante coclear. Então, foi Uhum. muito proveitoso. A gente consegue sair ali daquela residência com uma bagagem muito rica, né? Sim, nossa, eu vejo que realmente a gente sai, né, pessoal, para quem quer fazer, tem esse interesse, a gente realmente sai conseguindo trabalhar assim em qualquer lugar. Apesar disso que a gente falou, né, essas pequenas falhas de às vezes, putz, eu queria ter visto mais programação, infelizmente teve essa questão da pandemia, mas talvez mesmo sem ela, né, alguma coisa ou outra, alguém pudesse sentir um pouquinho de falta, mas a gente vê, é super importante. Então, mesmo quando eu cheguei aqui, eu não cheguei sem saber nada, né? Você já chega com uma base, isso já é super importante. Mas a gente consegue sair da residência com uma base muito grande de saúde auditiva e de atendimento no SUS, né, Bru? Porque lá é realmente mais assim, pancadão no sentido SUS, de ver muitos casos diferentes. Quando a gente fala SUS, a gente não fala só do ritmo de atendimento, mas também dos casos diferentes que a gente consegue ver, né? E até eu lembro que na época, para quem não sabe, né, a residência a gente fala muito que é muito prática, mão na massa, mas tem o TCC também, né, Bru? Tem o Eu lembro TCC que também. até eu fiz justamente de um caso, né? Era uma síndrome de duas irmãs gêmeas. Eu fiz em relação à indicação do implante delas, porque Nossa, que legal! elas tiveram essa síndrome, né? Era característica dessa síndrome ter uma perda auditiva progressiva. Então a gente foi demonstrando aí os resultados, né, do todo o diagnóstico, a avaliação pré-implante, até realmente o implante e o resultado pós, que inclusive foi excelente, né? A gente sabe, uma perda pós-lingual progressiva, né, as chances de dar certo com o implante são realmente maiores. Então, o TCC é uma coisa aí que acaba entrando que é um pouco mais científica. Qual foi o seu tema do TCC na residência? O que você escolheu? Lê, o meu tema foi fazer a tradução de um guia de orientações para crianças implantadas. Era Uhum. um guia de orientações da empresa Medel. E aí eu traduzi esse guia, adaptei também para a língua portuguesa, porque existem várias diferenças de comunicação mesmo entre a forma que nós abordamos alguns assuntos aqui no Brasil e como eles abordam nos Estados Unidos. Então, eu tive que fazer toda essa Tá pesquisa bom. de como deixar em uma linguagem acessível. Uma... Travou? Uhum. Deu uma travadinha aqui, mas Ah, voltou. sim. Como deixar em uma linguagem acessível para o público brasileiro, para que os pais pudessem utilizar esse material. E foi Uhum. super importante, porque foi bem dentro da pandemia, quando as terapias precisaram ficar de forma online. Importância muito grande dentro desse contexto de quando a gente precisa que os pais possam orientar as crianças na ausência de um profissional ou na ausência de um respaldo presencial. Uhum. Nossa, muito legal, uma coisa assim realmente muito útil, né? Assim, não que outros não sejam, mas nesse período, assim, né, a gente vê realmente esse diferencial. Então, eu comentei essa questão da prática e dessa parte mais científica, uma coisa que eu sempre falo por aqui, que para mim essa é a junção. Agora eu estou no doutorado e tudo mais, mas para mim a área acadêmica e a parte prática, a residência, nossa, me ajudou muito, inclusive agora como uma profissional que está visando um pouco mais a área acadêmica, você ter toda essa bagagem. E aí, para o pessoal que às vezes fala, putz, mas eu queria só uma coisa prática, eu tenho pavor de artigo, de projeto. Mas assim, pessoal,
isso até demonstra o quanto que realmente uma coisa está ligada com a outra. E o diferencial do TCC na residência é que ele é realmente muito mais prático. Então, eu, Sim. inclusive, até me despertei um pouco mais para a pesquisa por esse motivo. Porque eu falei, gente, realmente, as pesquisas que a gente faz já podem ser aplicadas agora. Ou então, um artigo que eu leio hoje, eu já posso aplicar no meu caso agora. Então, para mim, isso que me encantou, assim, que me despertou até para a área da pesquisa. Então, para quem, de repente, não gosta muito, né, existe sim essa obrigatoriedade do TCC, mas você pode fazer numa coisa mais prática, realmente, do que você mais gosta, né? Que nem a Bru estava comentando aqui do dela. Então, eu acho que... Lê, eu concordo muito com você. A teoria e a prática, a ciência e o atendimento clínico, eles sempre vão andar ali de mãos dadas. E mesmo que a gente não goste tanto da área acadêmica, a gente tem que entender a importância disso dentro do contexto de realizar atendimentos em uma instituição que se baseia e pauta os seus atendimentos na ciência e nos estudos científicos. Eu, particularmente, nunca gostei de desenvolver pesquisas científicas, mas sempre gostei de ler e compreendi a importância. Então, mostrando aqui os dois lados. Para quem gosta mais dessa pegada prática e não tem tanto o desejo de fazer algo, uma pesquisa com paciente, às vezes com prontuário, você também tem essa oportunidade de poder fazer uma tradução, poder elaborar um material. Então, a residência acaba dando essa liberdade, tanto para quem gosta muito da área científica, quem almeja fazer algo no sentido acadêmico, como para aquelas pessoas que não gostam tanto, que entendem a importância, mas preferem desenvolver coisas que voltem mais para a prática. Então, é muito rico. Gente, essa residência é muito rica em todos os sentidos. Até na hora de fazer essa TCC. Muito amor pela Garrac. Nossa, totalmente. A gente sai com uma bagagem muito grande. E só realmente vi aqui que apareceu uma perguntinha, né? Acabou rodando aqui. Que a Rafaela perguntou como que é o processo seletivo, se é somente uma vez por ano. E aí, isso eu acho uma coisa super importante da gente comentar, porque talvez isso é uma coisa que também acredito que mudou da minha época para a sua. Então, quando eu fiz lá em 2014, era uma prova que era feita pelo centrinho mesmo. Então, era pelas fonoaudiólogas dos setores, elaboravam as questões, claro, em audiologia. Então, alguns casos clínicos, algumas coisas de teoria realmente da áudio. Mas, pessoal, para quem quer entrar na residência e se preparar, tem que estudar muito também sobre o SUS. Porque a gente vai atuar nesse sistema SUS, né, na residência e até realmente depois, na vida e em empregos, é muito provável que a gente encontre oportunidades no SUS também. Então, é muito importante você conhecer essas leis, tanto do SUS como um todo, mas também de políticas públicas dentro da saúde auditiva, né? Então, isso fica essa dica aí bem importante para quem quer ver isso. Mas eu acho que talvez o que tenha mudado entre os nossos anos, assim, foi que, no caso, essa prova, quando eu fiz em 2014, foi feita pelo próprio Centrinho e eram 13 vagas. E como que foi para você, Bru? Você fez o processo em 2019, né? Você falou? Ou 2018? Exatamente, Lê, em 2019. Não, 2018, finalzinho de 2018, entrei em 2019. E aí era uma prova já elaborada pela FUVEST. Era uma prova que dava acesso tanto à residência em saúde auditiva, como a residência em anomalias craniofaciais. Então, era a mesma prova para as duas áreas de concentração. Então, o processo seletivo atualmente ocorre uma vez por ano. Geralmente, lá para setembro, eles abrem esse processo seletivo. Ultimamente, está ocorrendo algumas mudanças por conta de pandemia. Então, é importante sempre ficar atento nas plataformas, na FUVEST, sempre entrar para conferir como está essa questão. Mas, geralmente, é uma vez por ano. Chegando para o finalzinho do ano, eles abrem o processo seletivo. E foi da seguinte forma. O processo seletivo, ele era composto por 2 etapas. Na realidade, 3. A primeira etapa, que era uma prova objetiva, que continha temas sobre o SUS. Então, muito importante, se você quer prestar residência, mas não sabe por onde começar a estudar, estude SUS, princípios básicos, leis, a Lei 8080 de 1990. 1990. Mais importante. Batata, né?
Sim, cai em tudo. E assim, Bruno, só, desculpa até te interromper, mas essa questão de estudar o SUS, pessoal, é tanto para a prova, realmente para o processo seletivo, a importância de você passar, mas depois, durante a sua atuação ali dentro do hospital, vai fazer sim muita diferença você conhecer isso. Inclusive, até emendando um pouquinho o assunto que a gente daqui a pouquinho vai falar, a gente tem algumas disciplinas, alguns trabalhos que envolvem muito isso, então a gente precisa realmente conhecer e não só dar aquela decoradinha para a prova, né? Exatamente. A gente usa diariamente, né? A gente tem que preencher a PAC, a gente tem que saber critério para indicar aparelho auditivo, indicação de implante coclear, e tudo isso vai estar muito permeado dentro daquilo que a gente estuda sobre o SUS. Então, é de extrema importância. E aí, essa prova era composta por conceitos gerais sobre SUS e também questões específicas dentro da fonoaudiologia. E no edital, naquela época, falava que ia cair sobre qualquer área da fono. Poderiam cair perguntas da áudio, MO, qualquer área poderia cair. Então, eles davam ali as referências para a gente estudar, esperando que caísse qualquer área. Mas, para nossa surpresa, o tema mais pedido foi audiologia. Aí, o pessoal que prestou para crânio, gente, imagina, coitados, eles saíram da prova assim, arrasados. E quem prestou para saúde auditiva saiu, nossa, foi fácil. Mas não é, porque o perfil de quem prestou saúde auditiva foi bom, porque a prova só pediu coisa de audiologia. Sim. E aí, a segunda etapa, ela era composta por uma prova dissertativa, com algumas perguntas que traziam um caso clínico e que você tinha que resolver aquele caso clínico, levando em consideração o que você sabia dentro da sua área e também os princípios do SUS. E a terceira etapa era o envio do currículo. Quem passasse nessas duas etapas, depois tinha liberação para enviar o currículo para a plataforma da FUVEST para ele ser analisado. Então, realmente ficou um processo mais afunilado, assim, nesse sentido da fonoaudiologia como um todo, né? Que você disse que pode cair questões de outras áreas da fono. Essa parte dissertativa, do SUS. Então, realmente, isso foi outra coisa que eu acho que mudou bem. Porque eu lembro que na minha época era uma prova só realmente sobre SUS e áudio, né? Já era realmente, tinha essa separação das áreas, das residências que você prestou. Era uma prova, acho que até, se eu não me engano, era corrigida, inclusive, pela coordenadora do programa, que na época era a professora Kátia Alvarenga. E aí, depois disso, tinha também o currículo. Nessa mesma prova, era múltipla escolha e já tinha uma dissertativa também de caso clínico, assim. E aí, depois disso, realmente tinha o currículo e aí, depois, já passava. E depois que você passava, que a gente tinha uma entrevista. E aí eu percebia que essa entrevista, né, realmente era para definir um pouco o setor que você ia ficar. Então até fez muito sentido para mim ter ficado no diagnóstico, na parte de eletrofisiologia, porque uma das coisas que eu falei nessa entrevista foi que eu tinha gostado muito da disciplina de audiologia infantil da professora Kátia, né? Inclusive falei isso para elas, que realmente foi o que me despertou para áudio, então elas acabaram me colocando lá. Mas aquela coisa, também queria ver o implante, né? Enfim, foi o que a gente já comentou mais ou menos aí. Então, Bru, para quem quiser realmente prestar, né, para esse ano, no caso, pessoal, fica a dica, como a Bruna falou, vai ser provavelmente em setembro, né? Já começar a ficar de olho aí no site da FUVEST, ver essas novas informações até no sentido da pandemia, né? Se vai ter alguma coisa diferente aí no processo também esse ano. Mas em relação ao estudo, SUS, fono geral e mais específico na sua própria área, né? Tanto o SUS dentro da saúde auditiva, mas também alguns casos, algumas coisas mais de áudio, né, Bruna? Perfeitamente, perfeito. Lê, no meu ano caiu mais sobre áudio, mas poderia ter caído também, como pediu o edital, casos assim, sortidos dentro da fonoaudiologia. Tanto é que dentro de um caso que era predominantemente de áudio, também falava um pouquinho sobre AVC e também de uma criança com atraso de fala. Então, eu acredito que essa prova ela vem com a pegada e com o objetivo de que aquele aluno ele tenha um conhecimento geral e que ele consiga transparecer isso na prova. E esse ano, o último ano que se passou, Lê, houve uma mudança também. Não vou saber falar perfeitamente como ela foi, mas eu sei que eles fizeram assim, eles uniram novamente a primeira e a segunda fase, que é a prova objetiva e a dissertativa. E aí, dependendo da quantidade de pontos que a pessoa tivesse
Na objetiva, eles corrigiam a dissertativa e pediam para ela enviar o currículo. Se ela não atingisse aquela quantidade de pontos, ela já estava eliminada do processo seletivo. Então, pode ser que ocorram algumas variações. Então, quando sair o edital, pessoal, se atentem a esses detalhes, que de ano em ano eles mudam algumas coisinhas. E por conta da pandemia, pode ser também que haja mudança da data. É outra coisa que a gente tem que ficar atento. Sim, com certeza. Atento aos perfis também, né? Principalmente aí das meninas, que com certeza elas vão ficar sabendo e vão avisar os seguidores aí, né, Bruna? Mas, assim, pessoal, essa questão do edital é super importante comentar, porque a gente realmente tem que ler o edital, assim, com bastante atenção, porque é ali que você vai conseguir ver aonde você precisa se preparar realmente. Então, a gente já tá aqui dando essa dica. É claro que você tem aí realmente que chegar no quarto ano, sendo um bom aluno, boas notas, né? É importante. Mas, às vezes, com o edital, você consegue basear um pouco mais o seu estudo, mais focado mesmo para aquele processo. Então, realmente, tentem, né, ver, procurar e ler aí com bastante atenção. E, Bruna, quantas vagas tem atualmente na residência? Eu lembro 13. que quando eu fiz, tinham 13. 13 ainda? Ainda são 13. Ah. E para a galera que gostaria de uma dica, né, de como começar a estudar, mesmo com essas pequenas mudanças, eu sempre indico pegar as provas anteriores e ir refazendo, porque mesmo que muda uma coisa de um ano para o outro, você acaba pegando e sentindo o estilo da prova. Eu senti que a FUVEST não é o tipo de prova que cobra rodapé de livro. E só de você saber isso, quando você vai estudar, você já direciona o seu estudo para conhecimentos mais gerais, que tem que estar bem gramados, bem fixados. Então, refazer as provas anteriores é uma carta na manga para você conseguir sentir o estilo da prova e se preparar da melhor maneira para ela. Com certeza, isso eu vejo que para tudo, viu, pessoal? Eu acabei prestando outras coisas também, do mestrado, doutorado, a prova de inglês e tudo. Eu sempre estudei muito com base em provas anteriores. Então, essa dica é super importante. Até se de repente você tiver acesso a uma prova mais antiga mesmo, que é só de áudio, faça, porque realmente é uma coisa que te prepara muito, sabe? Para essa situação da prova, para você ter ideia do raciocínio. A Isa perguntou aqui se realmente, geralmente sai em setembro. Sim, né? Mas a Bruna tinha falado para ficar um pouquinho esperta esse ano, com a pandemia, de repente vem novidades, né? Exatamente, Isa. Eu não consigo me lembrar o certo. Esse foi um detalhe que eu esqueci de pesquisar para trazer para vocês. É bom dar uma olhadinha. Eu vou dar uma olhada e levo nos stories da dupla residente. Eu marco ali para ela compartilhar aqui, porque foi um detalhe que me passou. Eu não pesquisei, mas pelo que eu me lembro, na minha época foi em setembro. Só que eu vou confirmar essa informação e repasso para vocês nos stories. Marco ali, ela põe aqui também. Isso, eu lembro que o meu também foi, viu, Isa, nesse final de ano, assim, para setembro e tudo, porque eu lembro que eu fiz a prova, acho que em dezembro, eu não sei, também não lembro exatamente. O que eu lembro é que eu até cheguei a desfazer o apartamento que eu morava em Bauru e tudo, eu fiquei na dúvida se eu ia passar, prestei outras coisas, e aí no fim passei e voltei, assim, tudo. Então eu acho que realmente foi um pouco mais no fim do ano que saiu tudo isso, inclusive que foi feita a prova, né? Agora, outra Bruna aí, Xará, perguntou uma coisa super importante que estava realmente aqui no nosso roteiro, que é o que a gente precisa ter no currículo até para se destacar. Então, assim, né, dizendo por mim, eu, como comentei aqui com vocês, né, fiz meu TCC na disfagia, tive uma bolsa anterior na área de voz. Então, assim, pessoal, isso não foi uma coisa que me impediu, de repente, de ter um currículo que, de repente, se destacou. Não foi uma coisa, não, ela é de MO, então não tem nada a ver com áudio, então ela não vai passar. Não, isso é uma coisa que é super relevada quando a gente é recém-formado pelos profissionais, pelos processos seletivos, porque o pessoal sabe que a gente está definindo ainda a nossa área de atuação. Então, quem de repente não é específico da áudio, não se preocupe. Mas baseado, né, nessa minha experiência, eu vi que ter tido uma experiência na pesquisa, que ter tido bolsa, foi um fator aí importante. E de outras colegas que entraram comigo, eu vi que a participação, de repente, em ligas acadêmicas, nessa parte de organização de eventos também foi importante. E para você, Bruna, assim, o que você considera que pode ter sido um destaque até no seu próprio currículo? Lê, eu concordo com você plenamente. Eu acho muito importante ter pesquisa científica. E atualmente, a página que pede o seu currículo, ela separa em blocos tudo aquilo que você deve ter. Então, quando eu prestei, era mais ou menos assim, 1,5 ponto para temas
como, por exemplo, apresentação de pôster. Aí valia 1,5 ponto e cada apresentação valia meio ponto. Então, ali você tendo algumas apresentações, você conseguia preencher todo esse bloquinho. Então, eles dividiram em blocos e dentro desses blocos, o que era importante ter? Apresentação de pôster em eventos científicos, realização de pesquisas, participação de ligas acadêmicas. E eles também colocaram uma partezinha a mais, que era para você colocar se você tinha alguma coisa dentro da área do programa que você ia prestar. Então, de repente, as pessoas que tinham alguma coisa dentro, pesquisa, dentro da saúde auditiva, colocavam ali e tinham um pouco de ponto a mais. Participação em congresso também, realização de cursos. E aí, tudo isso eles colocavam do geral e na área de concentração que você está prestando. Então, atualmente, se você deseja prestar algo dentro da saúde auditiva e conseguir fazer, às vezes, um curso, assistir uma palestra que tenha certificado, pode ser um diferencial para você no momento de fazer o seu currículo. Mas se você não tiver, não se preocupe, porque você tendo uma boa trajetória dentro do seu curso, tendo participado de liga acadêmica, feito trabalho científico, apresentado pôster, isso já vai contar muito. Com certeza. Até você falando, estava lembrando aqui que realmente isso eram coisas que eu tinha bastante, essa questão de apresentação, tanto participação nos congressos, mas também apresentação de pôsteres e tal. Então eu vi que o fato de ter tido, de repente, esses pôsteres, apresentações em outras áreas, disfagia, tal, MO, não foi tão uma coisa tão forte, assim, tão importante do que o fato de eu ter ido. O fato de eu ter feito foi mais importante de qual área eu fiz. Justamente, né, pelo que eu falei, que é super normal, gente, na graduação e mesmo depois do primeiro, segundo ano de formada, a gente ir mudando. Às vezes até depois, né, que nem eu comentei, agora já no doutorado, já me formei aí já faz 7, 8 anos. E, de repente, aparece uma oportunidade um pouquinho fora do que você realmente se formou. É super normal, então isso é bem relevado. Mas ter essas coisas que a Bruna falou é importante, sim, dos congressos. E eu lembro que eu tinha algumas coisas na áudio. Então, por exemplo, do EIA, né, Encontro Internacional de Audiologia, eu sempre participava, tinha apresentações. E outra coisa que você falou, que eu acho que é importante também, da trajetória curricular como um todo. Então, eu confesso que nunca fui assim, uma aluna nerd, nossa, 10 em tudo, não. Tinha algumas disciplinas, tipo linguagem, que eu passava meio... Mas... Sempre tem uma matéria ou outra que a gente dá uma desviada, né? Meu caso era MO. Então, não, MO eu já gostava, mas assim, linguagem já era uma coisa que... enfim. Mas a parte de audiologia, de eu lembro que eu tive um tanto de dificuldade durante a graduação, mas eu passei com boas notas, eu me dediquei muito. Então, assim, pessoal, como a gente está saindo da graduação, obviamente a gente não tem um currículo gigantesco ainda. Então, essa questão da sua trajetória durante a universidade, de notas, das disciplinas, inclusive daquela que você está tentando. Você está tentando em saúde auditiva. Então, eles vão dar uma olhada nas suas notas em audiologia clínica, em AASE. Isso conta também. Então, por isso que a gente sempre fala que é uma dedicação aí no curso como um todo. É claro que é normal, às vezes tem uns desviozinhos, né? Assim, principalmente no primeiro, segundo ano, você tá meio assim com festa ainda. Mas depois, terceiro e quarto ano, tem que ser já um pensamento para a profissão, realmente, né, Bruna? O que você acha? Para você foi meio assim também? Acontece mesmo, Lê. Às vezes, nos primeiros anos, a gente saiu do colegial, entrou na faculdade, ainda não pegou o ritmo, mas depois, no terceiro e quarto ano, a gente espera um desenvolvimento dentro das matérias um pouco melhor, com mais responsabilidade. Eu concordo super com você, até mesmo para a gente conseguir realizar os atendimentos da forma mais correta possível. No meu ano, eles não pediam a sua média final, a sua média ponderada. Como as provas elas não eram mais corrigidas pelo pessoal ali do HRAC ou da USP Bauru, eu acredito que isso acarretou algumas mudanças no processo seletivo. Então, essa questão de notas, eles não conseguiam ver. Eu até perguntei para algumas preceptoras, quando eu entrei lá, como que era isso, elas falaram assim, que elas não tinham mais acesso a quem estava prestando, a conseguir ver as notas, desempenho
na graduação, mas ainda assim eu concordo que a gente tem que ter uma atenção a isso, e existem muitos processos seletivos, por exemplo, da FAMERP pede média ponderada, e mesmo para aqueles que não pedem, é bom a gente sempre tentar ter um bom desempenho, né, dentro da graduação. Sim, com certeza. Acabou de chegar uma perguntinha que se o formato do currículo deve ser o Lattes. Sim, acredito que é o mais indicado, foi o que eu enviei. Você também? Acho que é o que o pessoal Atualmente, não. Atualmente, não? você entra numa plataforma fornecida pela própria FUVEST e lá você vai ter que ir colocando certificados de tudo que você fez. É bom deixar o Lattes atualizado, porque na época eu não sabia se alguém ia olhar meu Lattes ou não. Então, eu fui lá, atualizei tudo para não ter risco da pessoa achar um certificado meu na plataforma da FUVEST, não achar no Lattes. Aí eu atualizei o Lattes mesmo que eles não pediam. E aí, o seu currículo você monta na plataforma deles. Você coloca o certificado de tudo que você fez. Então, tem essa diferença também hoje em dia. Ah, tá. Então é um tanto quanto mais trabalhoso, mas é muito semelhante, pessoal. Algumas vagas até de emprego, por exemplo, que você vê no LinkedIn, ou vagas que você preenche online, hoje em dia já é assim, então é até realmente um treino, realmente, né, para o profissional já ir pegando um pouco esse ritmo. Mas foco no que a Bruna falou. Tudo que você colocar lá tem que estar no seu Lattes. Então, por mais que você não envie o seu Lattes propriamente dito, pode ser que em algum momento o pessoal aí que está avaliando o processo seletivo possa buscar o seu Lattes e dar essa, né, comparado no sentido de, vamos ver se realmente está lá, até para ver se você atualizou. Isso também é bem importante manter atualizado. Veio essa outra perguntinha, né? Se com a nossa experiência a gente acha que pessoas que vêm de faculdade particular têm menos chance de passar. Eu acredito que não, eu acho que não tem nada a ver. Tinha muita gente na minha residência, de outros lugares, de outros estados, inclusive, tá? De faculdades tanto públicas quanto particulares também. E eu acho que agora, pelas mudanças, né, que a Bruna está dizendo aqui para a gente que aconteceram, como os profissionais não têm contato de quem está prestando, quem é, qual a nota e não sei o que lá, eu acho que esse viés está cada vez menos preocupante, assim, né, Bru? Sim, eu diria que a preocupação em relação a isso é zero. Eles não vão se importar com a faculdade que você cursou, se foi USP, Unesp, se foi faculdade particular. O que vai importar? A sua trajetória, os cursos que você frequentou, os posters que você conseguiu apresentar, trabalhos científicos que você conseguiu desenvolver. Então, você tem a sua graduação independente do lugar que você se formou, isso não vai pesar de jeito nenhum. O que conta é mais realmente o que a gente disse até aqui, né? Dessas coisas, dessas pontuações aí exigidas. Então, pessoal, realmente, voltando, né, a reforçar de ler o edital certinho, que é ali que você vai ter essas informações. Mas eu acho que isso a gente ouve muito até um pouco socialmente, isso de quem fez USP ou quem fez uma faculdade particular é melhor, é pior. Eu acredito que não tem muito a ver isso quando a gente vai realmente para o mercado de trabalho, viu, pessoal? Porque a gente sabe que existem alunos que se formaram na USP que de repente não são tão bons profissionais, não foram tão bons alunos. Então, isso é uma coisa que eu também vejo, tanto na residência quanto em outros processos seletivos, um pouco menos inflado. Assim, eu acho que essa preocupação realmente já não existe tanto. E, bom, só para a gente falar um pouquinho, né, seguir um pouquinho aqui do nosso roteiro, mas se vocês tiverem mais dúvidas, tá, pessoal, essa questão de processo seletivo, pode ir enviando aqui que a gente vai vendo, tá? Mas voltando um pouquinho para a rotina da residência mesmo, né? A gente sabe que tem uma bolsa de estudos, né, que a gente recebe pelo Ministério da Saúde. E considerando que a gente mora em Bauru, uma cidade do interior, né, a qualidade de vida, custo de vida um pouquinho menor, é um valor legal. Até realmente um valor que geralmente a gente encontra em empregos CLT na área de fonoaudiologia. Tá quanto, Bruna, atualmente? 3 e pouquinho? 3.300. Com desconto de 11%, a gente recebia 2.996. E assim, por ser em Bauru, dava para viver muito tranquilamente. Por ser em Bauru, essa bolsa, dava para viver assim, tranquilamente. O pessoal sempre tem muita curiosidade, eu gosto de falar que dava para guardar um pouquinho, Desculpa, investir nos estudos. dá uma travada aqui. Sem problemas. Tá tudo certo agora?
Tá, eu acho que o meu carregador, ele tá meio que saindo. Até, deixa eu ver se realmente Sim. minha produção está por aqui. Não sei se ele tá na live pra trazer o carregador, mas enfim, vai dar certo. Então, sobre a bolsa, eu estava comentando que é um valor que, para quem acabou de sair da graduação e está vivendo em uma cidade do interior, é um valor super legal, que dá para a gente se Uhum. organizar para se manter pagando um aluguel em um lugar legal, guardar um pouquinho de dinheiro para o futuro, investir um pouco em cursos. Então, para quem não é muito gastão, dá para fazer bastante coisa. Como era na sua época, Lê? Também era isso. Eu acho que era um pouquinho mais. Talvez tinha o desconto também, mas eu chegava mais perto dos 3, assim. Não sei se teve alguma mudança ou se eu que tô viajando, sei lá. Mas eu lembro que realmente com esse valor eu conseguia me manter em Bauru. Então, meus pais nessa época da residência já nem me ajudavam, assim, muito. Se ajudava era coisinha mais que eles queriam, assim, fazer. Não tinha muito essa necessidade, porque o custo de vida em Bauru é tranquilo. Eu conseguia guardar dinheiro, inclusive, fazer os cursos, congressos. Então, se organizando financeiramente, né? Hoje em dia, independente do quanto você ganha, é super importante você ter um pouco esse conhecimento aí de finanças, né? Dessa organização. Você consegue sim se manter bem e guardando um dinheirinho. Então, eu sempre recomendo isso, até para amigas que fizeram residência depois de mim. Eu sempre falei assim, gente, guarda esse dinheiro porque é uma bolsa. E uma hora essa bolsa vai acabar, né? Então, por mais que realmente durante esses 2 anos a gente tenha uma vida legal, a gente se banque, né, digamos assim, a gente tem que ter essa consciência de que em algum momento essa bolsa acaba, a gente precisa seguir o nosso caminho profissional, seja mestrado, seja emprego fixo, mas você ter uma reservinha ali para se organizar é muito importante. Fica a dica aqui também para todo mundo, né? Então, eu acho que isso pode ser uma coisa interessante também, né, Bruno? A gente ir se organizando para depois, para o final da residência, né? Lê, exatamente. A gente tem que se organizar financeiramente, ir poupando pelo menos 10% daquilo que a gente ganha para montar uma reservinha de emergência. Isso dentro da nossa área, especificamente, é muito importante. Eu gosto de frisar bastante isso, porque muitos fonoaudiólogos se formam, saem da residência e acabam aceitando propostas que não são legais porque realmente estão precisando. Então, quem tem a oportunidade de fazer uma residência que fornece uma bolsa que tem um valor legal e se puder guardar um pouco para se resguardar no futuro e não precisar aceitar, às vezes, qualquer proposta, é muito legal. Eu acho que se a gente for criando essa mentalidade dentro da nossa profissão, a gente vai ver aí um avanço salarial a longo prazo. Com certeza. Eu vejo bastante isso também, viu? E até era uma das perguntinhas que eu tinha colocado aqui no roteiro também, essa questão das oportunidades, né, que aparecem depois, assim, da residência. Ô, Bruno, e todo mundo só pediu um minutinho para eu colocar meu carregador, porque esse carregador que eu peguei, ele não estava carregando, agora que eu descobri. Vou pegar outro aqui. Mas, Bruno, pode eu vou ir falando. aproveitar para pôr o meu também, que a minha bateria aqui tá 20% já. Então tá bom. Eu vou colocar, gente, porque, ó, pelo amor de Deus, a gente não pode terminar essa live, tá tão boa, com tantas dúvidas, né, sendo tiradas aqui pro pessoal por causa de bateria, né? Não vai acabar por causa disso, não. Mas então, gente, enquanto a gente vai ajustando aqui, se alguém tiver dúvidas, pode ir Eu vou mandando. dando uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tinha uma dúvida, Bru, que não veio nos comentários, que veio nessa caixinha que fica aqui do lado. E eu não consegui colocar porque eu descobri que eu não sou uma blogueira tão raiz assim. E não conseguia colocar. Convidada, eu não consigo ter acesso na caixinha. Deixa eu ver. Aqui, consegui. Ver se aparece. Aí. Apareceu? Não tô conseguindo ver. Com essa atualização do Instagram, nas lives o convidado acho que não consegue mais ver a caixinha nem quando ela é compartilhada. O pessoal que assiste consegue ver, mas eu não consigo. Tá, eu vou ler aqui para você então, que foi da Fonoaudiocente, perguntou se a gente tem dicas específicas para a prova dissertativa. Acho que ela deve ter mandado na hora que a gente estava falando da prova, a gente acabou não vendo. Vou mudar aqui de lugar, gente, para colocar o carregador aqui certinho. Você quer responder, Bruno, enquanto isso? Sim, olha, a dica para a prova dissertativa é você, durante seus estágios clínicos, durante a sua graduação, você ir se atentando bem ao perfil do usuário do SUS, como que é uma atenção integral à saúde daquele usuário,
porque é exatamente isso que a prova quer de você, que você mostre que você tem esse olhar para a saúde integral, que você sabe observar todos os aspectos que definem saúde para aquela pessoa. E é exatamente isso que eles querem ver. Então, nos seus estágios, se você tiver a oportunidade de fazer algo na área de atenção primária, observa bastante como são feitos os atendimentos, o que se busca analisar na saúde daquele indivíduo para conseguir na prova ter um bom desempenho. Sim, isso é super importante, pessoal. Eu lembro que a gente tinha a disciplina lá em Bauru de saúde coletiva, que em geral toda universidade tem, né, com as suas peculiaridades, assim, as suas diferenças, mas eu acho que toda universidade tem. E daí isso foi uma coisa super importante depois, durante a residência, e até das disciplinas, né? A gente comentou antes, a gente tem algumas disciplinas sobre SUS especificamente, onde essas questões da atenção primária, das UBS, das equipes multidisciplinares, as visitas domiciliares, tudo isso acaba sendo muito importante para o trabalho durante a residência, mas podem ser questões que às vezes na prova são importantes de você comentar e de você saber se de repente tiver alguma questão, né, realmente mais focada assim para isso, né? Exatamente, isso mesmo, lembro. Certo. Bom, pelo que eu vi, só tinha essa aqui na caixinha, só para a pessoa não ficar sem a dúvida dela respondida, mas voltando um pouco, já pensando em começar a finalizar, né, essa questão das oportunidades de trabalho após a residência. Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é que elas realmente aparecem. A gente realmente, por ter muito contato com os profissionais ali dentro do centrinho, tanto as fonoaudiólogas quanto os médicos, né, otorrinos também, a gente acaba criando até amizades, assim, legais. E, querendo ou não, são pessoas muito importantes na nossa área, por estarem ali dentro do centrinho. E conforme a gente vai se desenvolvendo, eles vão vendo esse nosso desenvolvimento, é possível que muitas vezes eles indiquem a gente para alguns cargos. Eu lembro que na minha época, e até eu mesma tive essa oportunidade, né, de ser indicada para uma empresa de implante coclear. É que no caso, eu tinha de entrar no doutorado, e daí, né, enfim, acabou não dando certo pelo tempo, não tinha como eu desistir do doutorado, tinha acabado de fazer a matrícula. Mas é uma coisa que pode acontecer, né, Bru? E assim, cada um vai definindo assim, o seu caminho. Claro que o profissional, o preceptor, vê o caminho que você está definindo, e aí com isso ele vai direcionando uma possível indicação. E no caso, eu optei por essa área acadêmica, mas eu ainda tenho bastante contato com algumas pessoas de lá. Essa indicação que eu falei aconteceu quando eu já estava aqui. Então, é uma coisa que a gente realmente leva para a nossa vida profissional, né, Bru? Como que está sendo para você que finalizou aí recentemente? Lê, as oportunidades no mercado de trabalho, elas são muito grandes para quem faz uma residência ali no centrinho. Às vezes até mesmo sem a indicação de alguém ali de dentro, quando você comenta sobre a sua experiência, por exemplo, se você quer trabalhar com aparelho auditivo, aí você comenta que você tem experiência com vários tipos de perda auditiva, com vários casos, que durante a sua prática clínica na residência você teve um contato amplo dentro dessa área. Isso faz com que as portas se abram muito, porque, queira ou não, o pessoal gosta de quem tem bastante experiência. Então, eu senti que foi um diferencial. Quando eu saí da residência, quando estava para acabar, surgiram muitas propostas e foi muito rico. Foi muito legal mesmo. Muito bom. Né, gente, isso realmente é um destaque muito importante da Bruna falar, né? Porque eu comentei essa questão, de indicação e tudo mais acontece, mas mesmo sem ela, isso é muito importante frisar, mesmo sem ela, sim, as pessoas arregalam os olhos no bom sentido quando a gente comenta sobre isso. E aquela coisa, né? A gente sai da residência com um certificado com um diploma de especialista em residência multiprofissional em saúde auditiva. Então, a gente pode tirar no Conselho de Fonoaudiologia, a gente pode pedir o título de especialista em audiologia com a carga horária, porque a gente sai de lá com uma carga horária prática de 5.760 horas. É muita coisa! São 2 anos, 60 horas real oficial, né, Bruna? Eu lembro que no meu primeiro ano, principalmente, foi mais assim, porque eu trabalhava o dia inteiro, agora até falando um pouquinho de umas certas dificuldades ou outra, trabalhava o dia inteiro, das 8 às 18 ou 17, alguma coisa assim. E às 19 às 10, né? Das 7 às 10 tinha aula à noite. Nossa, então, 60 horas. E alguns sábados a gente tinha plantões das 8 às 12. Como que era para você? Tinham essas aulas à noite também? Lê, então, não. Isso foi uma coisa que mudou em relação à carga horária.
essa residência atualmente está bem tranquila. A gente trabalha das 8 às 17h30. E aí as aulas geralmente são de sexta-feira no período da manhã. E aí de vez em quando tem plantão de sábado. Então, assim, mudou muito pelo que você está falando. Nossa, mudou muito. Nossa. Muito. Gente, não foi 60 assim, sabe? Mas no primeiro ano, no segundo ano, a gente tinha algumas aulas de sexta-feira à tarde também. Porque sexta-feira à tarde acabava sendo um período mais tranquilo no antigo CPA, hoje SIC, assim. Então, algumas aulas o pessoal deixava para sexta à tarde. Mas no primeiro ano era assim, era 60 horas mesmo. Então, pessoal, pronto, aproveita, já tá um pouquinho mais tranquilo. Puxado, era puxado, né? Atualmente está bem mais tranquilo nesse sentido. Sim, sim. Ah, que bom. Bom, pessoal, então assim, isso tudo só para reforçar o quanto que ter esse diploma com essa carga horária prática, ter essa vivência das disciplinas, do TCC, você fica um profissional assim muito, uma formação muito rica, né? Então, para quem quiser sair para trabalhar, você vai encontrar um emprego. Pode não ser um emprego de 10 mil reais na lata, é possível, mas a gente sabe que dentro da Fono, às vezes é um pouquinho difícil. Mas você não vai ficar sem emprego, então isso é uma coisa que eu vejo, assim, sabe? Pode não ser o emprego dos sonhos que você quer para sua vida inteira, mas você não vai ficar sem emprego. Se você quer ir para a área acadêmica, eu confesso, como eu falei na última live, para quem quiser ver um pouco mais desse tema, assiste lá, já está no canal também do YouTube. Eu sofri um pouquinho essa barreira do tipo, nossa, é muito prático, o mestrado era acadêmica, não tem nada a ver. Eu acho que tem tudo a ver e me ajudou demais ter tido essa experiência prática, ter tido essa carga horária. Hoje em dia, na verdade, nos concursos públicos para docência, é exigido essa carga horária prática. Então, isso é uma coisa que eu vejo que pode me destacar futuramente quando eu prestar algum concurso, porque a gente sabe que algumas pessoas acabam emendando graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Então, para a área acadêmica, é um diferencial também a residência. Até para você pensar em projetos, como a gente comentou antes, né, Bru? Em projetos que você já consiga aplicar na prática. Sim. E muito mais, né? E aí, o que você está fazendo agora, Bru? O que você optou agora no final da residência? Seguir a sua carreira? Além do Instagram. Além do Instagram. Durante a residência, eu fui percebendo que eu gostava muito de AASE. Então, foi a minha meta, o meu sonho, sair da residência e trabalhar com a AASE. Atualmente, eu trabalho em um centro especializado em audição aqui em Ribeirão Preto. Eu sou a única fonoaudióloga e está sendo, assim, muito, muito enriquecedor, porque eu tô pegando a clínica, está abrindo agora. Então, assim, desde o início, desde instalar o audiômetro, fazer pedido de aparelho, eu que ajudo em tudo. Então, tá sendo muito, muito, muito legal. Eu acho que é até mais legal, mais do que eu esperava para mim mesma. E eu espero seguir aí nessa área, cada vez crescer mais dentro desse meio. Um dia ter a oportunidade de ter mais vivência com implante coclear, com prótese osteoancorada. Foi algo que eu não tive tanto contato durante a graduação, mas que também não fiquei assim defasada, né? Igual você falou, tenho uma noção, se um dia eu for para alguma instituição, não sou crua nessa área, mas gostaria de um dia conseguir me aprimorar dentro desse tema. E você, Lê? Bom, eu, como comentei aqui, até tudo muito doutorado é muito chique. Ai, gente, não é nada. É difícil também. Mas estou finalizando o doutorado esse ano. Se Deus quiser, a defesa chegará em dezembro. Ai, que legal, sucesso! Em breve farei jus ao nome do perfil, finalmente. Mas também estou atuando numa clínica, né, aqui em São Paulo, em duas clínicas, na verdade, que uma delas a gente ainda está começando o setor de implante, então, né, ainda realmente tem muita coisa aí burocrática antes de colocar a mão na massa do atendimento. E, enfim, outras oportunidades aí têm aparecido, né, de propostas, às vezes, de emprego em outras instituições. Enfim, de repente surge uma novidade aqui no meu perfil em breve, esses fiquem de olhos. Eu não vou dar tanto spoiler assim, mas surgiu uma oportunidade bem legal aqui em São Paulo, então eu sinto que eu estou conseguindo realmente me colocar aqui também com toda essa bagagem, né, que a gente adquire assim como um todo. Então, fica a dica aí, pessoal, a residência é só sucesso. E, inclusive, até para, né, comentar, eu quero muito fazer uma live ainda sobre o Fellow, né, até para a gente ver as diferenças da residência para o Fellow, explicar um pouquinho mais como que é. Então, tô com uns nominhos aqui de convidadas na cabeça, ainda preciso ver certinho com elas.
se elas topam, mas acho que seria legal, né, Bru? O que você acha? Nossa, ia ser muito legal, porque inclusive o Fellow foi um dos interesses que eu tive durante a residência. Eu fiquei sabendo que existia, tanto em Brasília como em São Paulo, e eu sempre quis saber um pouquinho mais. Acabou que no final não prestei o processo seletivo, mas quem sabe um dia prestarei para ter um contato maior dentro da área de implante coclear. Super interessante, Lê. Eu vou ficar aqui, ó, grudado no seu perfil esperando você postar que vai ter essa live para eu assistir também. Isso aí, vou pensar aqui, conversar com alguns nomes aqui que eu pensei de convidadas, porque eu acho que vai ser bem interessante. Então, a minha intenção até com isso, né, essas lives que eu tenho feito agora, é mais para a gente divulgar toda essa informação, realmente para que todo mundo, agora com a internet, eu acho que é um instrumento que a gente tem que usar literalmente para esse bem, sabe? Para que mais pessoas tenham realmente essa oportunidade de ter essa formação diferenciada, né, como a gente teve, como estamos tendo. Porque é isso que vai fazer nós sermos bons profissionais e, com isso, destacar a fonoaudiologia. Então, essa questão de valorização profissional, de valorização da fono, vem de nós mesmos. Então, a minha intenção é justamente essa, porque as pessoas saibam quais são, assim, os caminhos das pedras, né, digamos, para alcançar essa formação, né, Bru? Isso é super importante. Me identifico muito com o seu objetivo. Dentro do Duplo Especialista, a gente também tem muito esse objetivo de levar para as pessoas essa questão da valorização, reconhecimento profissional, e que elas só vão conseguir alcançar isso se elas forem profissionais bem preparados, para que eles possam ser bem remunerados. Então, é um ideal que casa muito com o nosso ali dentro do Duplo Especialista. Isso mesmo. Bom, gente, então assim, essa foi a live de hoje. Acho que a gente conseguiu falar tudo do roteiro, né, Bru? Tipo, agora nem que horas são? Já deu uma hora assim certinho. Uma hora certinha. Você quer deixar algum recado ainda para o pessoal que pretende prestar, que está enfrentando ainda a residência, tem as suas dificuldades aí também no caminho, né? Nem sempre é fácil, é cansativo. Você quer deixar algum recadinho final aí para todo mundo? Sim, eu queria deixar um recado para que eles saibam que dá tudo certo no final. Para quem busca, para quem corre atrás, sempre o destino guarda coisas boas pra gente. Então, continuem seguindo a Lê, a Dupla Especialista, que a gente sempre posta dicas para o pessoal que fica interessado em passar na residência, em ter um crescimento profissional. Eu queria parabenizar também você, Lê, por esse espaço. Eu acho que atualmente é muito importante quem dispõe do seu tempo para levar um pouco de conhecimento para as outras pessoas. Eu acho isso incrível. Parabéns mesmo pela iniciativa dessa série de lives que você tem feito. Isso faz uma diferença enorme na vida de quem está fazendo graduação, de quem está um pouco perdido, não sabe o que fazer depois que se formar. Eu acho que todo mundo, nós já estivemos nesse lugar. Se a gente tivesse acesso a esse tipo de conteúdo, a gente ficaria muito feliz. Então, parabéns e muito sucesso. Ai, muito obrigada para você também, de verdade. Para você e a Carol, né, gente? Ó, já vou dar esse spoiler aqui, que a Carol deve estar também falando com a gente sobre um outro assunto super importante que está crescendo muito dentro da fonoaudiologia como um outro ramo de trabalho que é, ó, essencial. Então, fiquem de olho que logo, logo eu vou liberar, vou postar a data que a Carol vai estar aqui com a gente, não percam. E, bom, pessoal, o recado que eu gostaria de deixar para vocês é esse, sabe? Que sim, o processo é difícil, sim, o durante pode ser um pouco cansativo, mas vale muito a pena. Então, de verdade, das coisas da minha carreira que eu tenho vontade de olhar para mim lá em 2013, totalmente perdida, insegura, sem saber o que fazer, sem dinheiro, virar para mim mesma, me dar um abraço e falar assim, obrigada por ter enfrentado e por ter escolhido isso. Então, o que eu mais quero é que vocês possam ter essa sensação com vocês mesmas também, vocês mesmos. E isso aí, decidam o caminho de vocês e trilhem, porque as dificuldades acontecem, mas vale a pena, né, Bru? Acho que é esse o recado. Aí, Lê. Perfeito, perfeito. Falou tudo. Muito obrigada, viu, pelo espaço. E muito obrigada, pessoal, pela presença, para quem ficou aqui com a gente até o final. Sim. Muito obrigada, pessoal. Todos, Bruna, muito obrigada por ter aceitado esse convite. A Carol já agradeço também, já ela tá aqui e a gente vai conversar muito mais ainda sobre isso. Pessoal, essa live vai ficar aqui no meu feed e até sexta-feira eu coloco lá no meu canal também, que o YouTube também é um canal bem legal pra gente divulgar essa informação, viu, Bru? Então, acho que também fica a dica aí pro pessoal. E a gente continua se vendo aí nos nossos perfis, hein? Não deixem de seguir, nós duas tem muitas coisas ricas por lá. É isso aí. Obrigadão, viu, Lê?
Tenha uma ótima noite. Obrigada pelo espaço. Beijos. Beijo pra todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite.